O Natal se aproxima e no mercado do boi gordo está difícil a aquisição de boiadas e o volume de negócios nas principais praças produtoras diminui. Os frigoríficos que precisam de bois para atender a demanda esperada para essa época do ano estão ofertando preços acima da referência. Como fecha o mercado pecuário em 2018 e as perspectivas para 2019? Veja a avaliação da consultora de mercado Mariane Crespolini. Prorrogado o prazo para que produtores de Mato Grosso adequem-se ao sistema de emissão de nota eletrônica. Tudo isso e muito mais agora no Mais Pecuária. Eu estou aqui na Fazenda Pecuária BR, localizada no município de Terenos, interior de Mato Grosso do Sul, para falar um pouco sobre o ATF, Inseminação Artificial em Tempo Fixo. Quem conta para a gente um pouco mais sobre esse assunto é o Dr. Lourival Lucena, médico veterinário aqui da Pecuária BR. Doutor, a primeira dúvida que a gente tem são quais as vantagens que o ATF tem em relação ao procedimento convencional. Isso, veja bem, a principal vantagem é a praticidade, né? Ao invés de nós ficarmos observando o cio pela manhã e à tarde e trazendo animais diariamente ao curral para serem inseminados, nós podemos sincronizar uma onda folicular, né? Dar condições de uma ovulação dentro de um que a gente chama de janela de ovulação, num período bem curto, e essas fêmeas serem inseminadas num único dia. Então nós podemos aí fazer no mesmo curral de 300 a 400 fêmeas, desde que haja uma condição de equipe, de organização, de planejamento para que isso aconteça, e ao passo que na observação a gente não consegue, né, uma condição assim tão prática como essa. E quais os pré-requisitos para que essa implantação aconteça? Primeiro, um bom planejamento. É preciso organizar, né, todo o ambiente ali produtivo da fazenda para que essas fêmeas tenham uma boa condição nutricional e que elas venham, né, em lotes formados e sejam assim trabalhadas numa condição de bem-estar, de manejo racional e que nós possamos fazer com que esse procedimento seja eficiente. Dentro da gama dos fármacos reprodutores, como que funciona essa aplicação? São medicamentos similares àquilo que a fêmea, né, normalmente produz de maneira endógena para que ela regularize o seu ciclo estral e que a gente apenas faz com que haja uma sincronização dessa crescimento folicular e ovulação. Para isso é um protocolo, né, adaptado a cada realidade, que são utilizados para que o procedimento seja eficiente. Agora, muita gente tem dúvida se esse procedimento de alguma forma causa dano ao animal, causa dano à fêmea. Isso realmente acontece? Como que é? Explica pra gente, por favor. Não, nenhum. Isso aí a pesquisa estudou bastante, né? E deu a tranquilidade para o campo aplicar de maneira rotineira, sem preocupação. Esses fármacos, eles realmente interferem lá na ciclicidade do animal, no ciclo estral dessa fêmea, mas eles são metabolizados, são degradados e não ficam, né, prejudicando em nada essa fêmea. A gente sabe que o custo de todo esse procedimento é um pouco elevado, mas o custo-benefício está valendo a pena? Acredito que sim, né? É uma questão de planejar isso aí a cada realidade. Existe um custo desses medicamentos, o custo da avaliação técnica, né? Mas se os resultados foram bons, se paga, é vantajoso e traz um incremento muito interessante para as propriedades que utilizam dessa técnica. Agora, doutor, eu vou pedir para o senhor explicar para a gente um pouco desse procedimento que está acontecendo aqui na fazenda e mostrar também para a gente como que vocês realizam tudo isso. É muito simples, veja bem, uma vez o lote vindo ao curral de maneira tranquila, né? Cada fêmea é contida num tronco de contenção para que a gente possa fazer, primeiramente, uma avaliação ginecológica, né? Como é que está a integridade uterina dela, como é que está essa condição dos ovários em poder responder a esse crescimento folicular e ovulação. E aí, posteriormente, nós organizamos para que elas sejam implantadas, né? Existe um implante intravaginal e também com outra medicação nós adotarmos um protocolo que possa fazer com que elas ovulem no tempo fixo. Ok? Vamos dar uma olhada aqui. Aqui nós temos uma fêmea já contida, né? Onde por palpação retal o médico veterinário avalia a condição uterina, ovariana, e utiliza também
de um recurso de imagem, né, da ultrassonografia, para poder fazer uma avaliação mais afinada dessa integridade uterina, dessa condição ovariana. E aí, uma vez havendo uma condição favorável à sincronização, nós organizamos para que elas recebam esses fármacos, esses medicamentos, e assim fazer com que no período de 10 a 11 dias elas possam ser inseminadas todas em tempo fixo, ok? Nós vamos, com o nosso auxiliar, aplicar primeiramente uma medicação à base de benzoato de estradiol. Essa medicação é feita intramuscular. Num segundo momento, nós fazemos um implante de progesterona intravaginal. Esse implante permanece aí, de acordo com o protocolo, de 7 a 10 dias, dependendo da recomendação técnica. Depois ele é retirado e 2 dias após a sua retirada e a aplicação de alguns outros medicamentos, essa fêmea ela vai possivelmente ovular, né? Estima-se que de 80% a 90% delas irão ovular, ok? Então essa é a técnica, uma técnica tranquila, simples, funcional, prática, qualquer propriedade pode adotar, desde que tenha um bom planejamento, né, uma boa organização de equipe, um bom aporte nutricional dos seus animais, e funciona. E aí, com certeza, o incremento genético vai acontecer e o rebanho vai evoluir aí no seu nível produtivo. Tá ok, doutor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Sistema Brasileiro do Agronegócio. Só lembrando a você que os animais que têm uma condição corpórea elevada e também uma condição energética, um balanço energético positivo, apresentam melhor resposta ao IATF. Eu vou ficando por aqui. Vinícius Souza para o SBA. Tá aí, você assistiu, acompanhou a reportagem de Vinícius Souza falando sobre aí a importância e os benefícios da IATF, inseminação artificial em tempo fixo na Fazenda Pecuária BR, que fica aqui próximo a Terenos. Agora vamos ao vivo, direto da redação do SBA, onde o repórter José Cunha traz mais informações da pecuária brasileira. Boa noite, José. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Nosso assunto é sanidade animal. Vamos falar de febre aftosa. O estado de Santa Catarina vai se manter como zona separada no Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa. Santa Catarina é o único estado brasileiro que já é livre da doença sem vacinação, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal. Com início previsto para 2019, o Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa prevê que a vacinação contra a doença seja suspensa gradativamente no Brasil, separando os estados em 5 blocos. Para efeito de discussão técnica, Santa Catarina faz parte do bloco que contém Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Como Santa Catarina já tem um reconhecimento da Organização Mundial de Saúde desde 2007, a decisão do governo do estado, iniciativa privada e produtores é de que o estado mantenha uma certificação independente do restante do país. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Renata. Tá certo, Zé. Obrigada pelas informações. E no próximo bloco você vai ver que o dólar encerrou a semana com novas valorizações. Não saia daí, o Mais Pecuária volta já. Atenção, amigos pecuaristas e leiloeiras, 2019 está chegando com muitas novidades e oportunidades para o agronegócio. Não perca tempo. Reserve já a sua data para a nova temporada de leilões pelo SBA, sempre o seu melhor parceiro. Canal do Boi, agora também na NET e Claro TV. Expandimos. Isso é sinal de inovação e bons negócios.
Amigo produtor, você procura uma informação precisa? Quer aumentar a produtividade do seu negócio? Busca sementes de pastagens de qualidade para sua fazenda? Tem dúvidas com relação à integração lavoura-pecuária? Então não perca! Todos os sábados, de 7h30 às 8h30 da manhã, horário de Brasília, Conexão Rural Germipasto, com transmissão do Canal do Boi. Você é o nosso convidado especial. Mais pecuária de volta, agora às 18h06 pelo horário de Brasília. Vamos ver o fechamento do mercado financeiro desta sexta-feira. Olha, de saber como se comportou então hoje em dia de baixa liquidez antes do feriado de Natal, o dólar. Vamos saber com a Sara Kirchhoff, direto de São Paulo, como se o dólar voltou a subir hoje. É isso mesmo? Boa noite para você, Sara. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. É isso mesmo, voltou a subir e não foi pouco. Hoje a valorização da moeda norte-americana é de 1,15% frente ao real. É a maior alta em percentual em quase um mês. E essa alta de hoje faz com que o dólar comercial volte a rondar aquele patamar dos R$ 3,90, terminando o dia de hoje e a semana aos R$ 3,89 mais 70. Esse é o fechamento do dólar comercial para esta sexta-feira. Em alta, então, portanto, ontem o dólar teve em recuo e hoje voltou a subir. Só que, no acumulado da semana, a moeda norte-americana tem uma queda de 0,21%. Então, a gente veio de 7 semanas seguidas de valorização para o dólar aí no acumulado, né? E nessa semana, então, o dólar tem um recuo frente ao real, apesar dessa alta forte de hoje acima de 1%. A queda, como eu falei na semana, é de 0,21%. E essa alta de hoje é a maior alta percentual aí em quase um mês. Hoje o mercado acompanha novamente alguns fatores externos, que é uma ameaça de paralisação do governo dos Estados Unidos, onde o financiamento de agências governamentais correm o risco de serem interrompidos por uma disputa orçamentária envolvendo o presidente Donald Trump e os republicanos da Câmara dos Deputados contra os democratas devido à aprovação de recursos para a construção de um muro na fronteira do México. Então, esse fato, ele traz novamente aquele movimento de cautela para o mercado e sempre que há um movimento de cautela, as moedas dos países emergentes acabam ficando prejudicadas, porque o mercado não quer correr risco investindo em emergentes e sempre corre para o dólar, que é considerada a moeda mais segura do mundo, então é um movimento normal e hoje o dólar avança não só frente ao real brasileiro, mas frente também a diversas outras moedas e, claro, com destaque para as moedas de países emergentes. Enquanto isso, o índice Bovespa, principal índice da Bolsa de Valores aqui de São Paulo, hoje tem uma valorização aí, ao que tudo indica, vai terminar esta sexta-feira e a semana em alta o índice Bovespa. Já aqui internamente, um fator hoje que o mercado também acompanhou bastante foi a questão do IPCA, que é o índice de preços ao consumidor amplo, considerado uma prévia oficial da inflação do país e que mostra aí uma deflação para o mês de dezembro. Simplesmente a maior deflação desde a implementação do Plano Real em 1994. Essa deflação para o mês de dezembro, ela indica que os preços devem encerrar 2018 abaixo da meta do governo, aquela meta de 4,5%, mas que tem uma margem de 1,5 percentual para cima ou para baixo. No mês de novembro, a inflação avançou no Brasil e agora, então, portanto, no mês de dezembro, ela volta a apresentar uma deflação. Esses dados foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E o IPCA, então, ele termina 2018 com uma alta de 3,86%, diante de 2,94% para o período de 2017. Na comparação mensal, Renata, o IPCA 15 teve em dezembro uma queda de 0,16%, contra um avanço, como eu falei lá em novembro, que foi de 0,19%, e há uma expectativa de queda de 0,12%. Esse é o menor resultado, então, como eu falei, desde junho de 2017 e a maior deflação para o período, para o mês de dezembro, desde a implantação do Plano Real, como eu já havia dito lá em 1994. Os principais impactos aí para essa deflação do IPCA em dezembro foram principalmente os transportes, que recuaram quase 1%, depois de terem uma alta de 0,31% no mês de novembro, e claro que influenciados aí pela baixa do preço, especialmente da gasolina. Também teve queda
Tiveram queda os preços de saúde e também cuidados pessoais de mais de 0,5%, habitação também um pouco acima de 0,5%, comunicação 0,07%. E por outro lado, aquele grupo de alimentos e bebidas que já havia subido no mês de novembro volta a subir agora em dezembro com uma alta de 0,35%, maior impacto então positivo para esse índice, embora tenha desacelerado na comparação com o mês de novembro, quando avançou acima de 0,5% o grupo de alimentos e bebidas. E lembrando que na semana passada o Banco Central manteve a taxa Selic em 6,5%, a taxa básica de juros que está aí no menor patamar histórico. E daqui a pouquinho eu volto para falar do mercado pecuário e também do mercado de insumos. Renata, é com você. Tá certo, Sara, obrigado pelas informações. Agora a previsão do tempo, o verão começa hoje, às 9h23 pelo horário de Brasília, e com a nova estação chega também expectativa para temporais de fim de tarde em grande parte do centro-sul do país. Mas vamos saber mais com a Maria Clara como fica o tempo nos próximos 15 dias em todo o país. O maior destaque dos próximos dias é a intensidade da chuva que aumenta na faixa central do Brasil. Agora, entre 24 e 28 de dezembro, a chuva mais significativa ocorre no sudeste e em parte do centro-oeste. Não chove no Rio Grande do Sul e nestas áreas do nordeste do Brasil. No segundo período, entre 29 e 2 do mês de janeiro, a chuva ganha bastante intensidade aqui entre o sudeste e a região centro-oeste do país, com acumulados maiores do que 70 milímetros e que podem até paralisar as atividades de campo do estado do Mato Grosso, Goiás e também Norte Mineiro. Volta a chover na região sul, especialmente no estado gaúcho, e chove também no Mato Piba, com acumulados de até 30 milímetros em Tocantins e no oeste da Bahia. No terceiro e último período, entre 3 e 5 de janeiro, a chuva perde intensidade na maior parte do país, mas as temperaturas devem ficar bem elevadas no centro e sul, com expectativa aí para máximas acima de 30 graus. Nesta faixa mais escura do mapa, o volume de chuva é um pouco mais significativo e chega a 30 milímetros acumulados. Tá certo, obrigado pelas informações. A Maria Clara volta daqui a pouco com mais previsão do tempo detalhada aqui no Mais Pecuária. A forte valorização nas cotações das matérias-primas básicas, como milho e também farelo de soja, foi um dos desafios enfrentados este ano pelos produtores de ovos, que tiveram que comercializar seu produto abaixo do custo de produção. Veja como fecha então o mercado em 2018 com Gustavo D'Angelo. 2018 não está fácil para os produtores de ovos. É que no ano passado, por conta dos bons valores na comercialização do produto, devido à forte valorização e os baixos preços do milho, aconteceu grande capitalização dos produtores. E muitos investiram na atividade e aumentaram a capacidade produtiva. Só que no decorrer deste ano, o aumento na capacidade de produção fez com que o produtor de ovos convivesse com excedentes de produto. E para complicar ainda mais, houve forte valorização nas cotações das matérias-primas básicas, milho e farelo de soja. Por isso, os produtores tiveram que comercializar seu produto por vários meses a preço abaixo do custo de produção. Na primeira quinzena deste mês, o preço do ovo estava levemente acima do alcançado em novembro. Mas é quase certo que o preço médio mensal deverá fechar dezembro abaixo do alcançado no mês anterior. Como a capacidade de produção permanece alta, o novo ano que se aproxima deve ser de grandes desafios. Assim, será preciso que os produtores busquem condições de comercialização para se manterem na atividade. Gustavo D'Angelo para o SBA. E agora você fica com informações de uma das parceiras do SBA, a Cemex Brasil. No Tour Cemex Progressive nos Estados Unidos, um dos momentos mais aguardados do roteiro é a parada em Madison, na maior exposição de gado leiteiro do mundo, a World Dairy Expo. E o ponto alto da feira, como não poderia ser diferente, são os julgamentos das vacas, as grandes estrelas do evento. A feira apresenta todos os anos o que há de melhor no gado leiteiro da América do Norte. E é aqui, nesse espaço, que 16 juízes avaliam durante 5 dias cerca de 2.500 animais. Uma atração, é claro, que chama bastante a atenção do público.
Todos os anos eu fico mais impressionado com a qualidade do gado. A cada ano eles ficam melhores. Tarefa árdua para quem precisa escolher os melhores animais em meio a tanta qualidade. Aqui estão os maiores conhecedores de gado, de genética, de holandês, de Jersey do mundo. Então imagine o cara que está julgando, sabendo que aqui está o mundo inteiro, os caras que mais conhecem vacas do mundo, estão aqui assistindo o trabalho dele. Então a responsabilidade é muito grande. Em 2018, mais uma vez, a genética da Cemex foi o grande destaque na pista. As filhas de touros da Central conquistaram alguns dos títulos mais cobiçados da exposição, entre eles os de grande campeã da World Dairy Expo. Prêmios que reforçam o título de empresa de genética que mais cresce no mundo e que segue evoluindo com novos lançamentos, como o programa Elevate. Depois dos avanços com seleção genômica, a Cemex dá mais um passo em direção ao futuro do melhoramento genético. Que é disponibilizar essa tecnologia como ferramentas dentro de programas genéticos integrados, onde hoje o progresso genético não só vai ser feito por impacto dos touros da nova geração que o cliente vai utilizar, sino também botando muito mais pressão de seleção sobre as fêmeas, tentando escolher as melhores gêmeas geneticamente, que vão ser aquelas que vão produzir a próxima geração de vacas em leite. Uma verdadeira genética de precisão. E no próximo bloco você vai ver que o estado do Mato Grosso prorroga o prazo para o produtor rural emitir nota fiscal eletrônica. Fique com a gente, o Mais Pecuária vai para um breve intervalo comercial e volta já. Mais Pecuária de volta, o estado do Mato Grosso prorroga prazo para que produtores adequem-se ao sistema de emissão de nota eletrônica. O repórter Valdir Pacheco tem mais informações. O prazo final para o produtor rural aderir ao programa de concessão de descontos em operações de crédito rural inscritas na dívida ativa da União termina no dia 27 de dezembro de 2018. Os descontos variam entre 60% e 95%. Podem ser incluídas na medida as dívidas de crédito rural, tais como as antigas de PESA e securitização, que foram enviadas para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e inscritas na dívida ativa da União até o dia 31 de julho de 2018, relativas a inadimplências ocorridas até o dia 31 de dezembro de 2017. Segundo os analistas da FAMATO, os produtores rurais que estão inadimplentes em operações de PESA e securitização, cujo vencimento ocorreu até o final de 2017, poderão aderir ao programa com concessão de descontos previstos na Lei 13.340 de 2016. Esta mesma lei concede descontos de 60% a 95% de acordo com o saldo devedor até o dia 27 de dezembro de 2017. E a suspensão do ajuizamento e do prosseguimento das execuções fiscais em andamento até a mesma data. A lei também garante que operações de crédito rural, cujos ativos tenham sido transferidos para o Tesouro Nacional e os débitos não tenham sido inscritas na dívida ativa da União, mas estejam sendo executados pela Procuradoria-Geral da União, também podem liquidar os saldos devedores consolidados por ação de execução judicial com os devidos descontos. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. O preço da ureia agrícola se mantém em alta até o último mês do ano. Mesmo com uma ligeira queda na comparação mensal, o insumo está custando 16,6% a mais do que no ano passado. Agora, a tonelada de ureia agrícola ficou cotada em média em R$ 1.746, sem o frete na primeira quinzena do mês. A retração foi de 4% frente ao mesmo período em novembro. Tendo como base o estado de São Paulo, atualmente são necessárias 11 arrobas e meia de boi gordo para a compra de 1 tonelada de ureia. Com a alta do boi gordo e queda no preço do insumo, a relação de troca melhorou 5,6% em dezembro em relação ao mês anterior.
No fim de 2018, as primeiras semanas de 2019, a expectativa é mesmo de uma menor movimentação no mercado de fertilizantes e preços mais frouxos. A análise é da Scott Consultoria. E a gente volta a falar de previsão do tempo. Áreas da metade sul da região norte seguem com elevados índices de água no solo, enquanto que na metade norte os valores estão mais baixos. Maria Clara, como fica o tempo no norte do país? A nebulosidade ainda segue espalhada pela região norte do Brasil ao longo destes próximos dias. Os índices de água no solo ainda estão bem elevados aqui nas áreas mais ao sul e tem previsão de uma chuva bem significativa, podendo passar de 30 milímetros nestas áreas de Amazonas, do Acre e também de Rondônia. Já nesta faixa do Tocantins ao estado do Pará, a chuva é isolada nestes primeiros 5 dias. Agora, entre 29 e 2 do mês de janeiro, a chuva continua bem concentrada nas áreas mais ao sul e perde intensidade nas áreas mais ao norte, com acumulados de apenas 15 milímetros em 5 dias. No terceiro e último período, a chuva perde bastante intensidade em grande parte do Brasil. Não deve chover aqui no norte do país, com acumulados maiores do que 15 milímetros. É uma chuva bem localizada e com temperaturas elevadas. Clara, agora voltamos ao vivo à redação do SBA com o repórter José Cunha, que agora traz informações do relatório semanal de bovinicultura do IME, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. José Cunha, com você? É isso mesmo, Renata. Após um ano de 2017 com uma série de problemas, em 2018 os preços do boi gordo e da vaca gorda em Mato Grosso conseguiram se sustentar com a melhora da demanda interna e registraram um avanço de 5,15% no boi gordo e 4,05% na vaca gorda. Sofrendo com as consequências da elevação no abate das fêmeas nos últimos 2 anos, a cotação do bezerro de ano em Mato Grosso registrou alta de 10,11% no comparativo anual, atingindo o preço médio de R$ 1.221,26 a cabeça. Com a melhora nos preços dos cortes no atacado, principalmente no traseiro com osso e equivalente físico, registrou alta de 3,27% no comparativo anual, ficando cotado a R$ 126,94 a arroba. Impactado pela elevação nos gastos com reposição de animais, o custo operacional da recria engorda subiu 6,45% em 2018, atingindo o valor de R$ 128,42 a arroba. Renata. Obrigada, Zé, pelas informações. A gente vai para um breve intervalo comercial e na volta mais pecuária para você, não sai daí. Volta com a previsão do tempo agora para a região centro-oeste do país. O tempo instável continua no centro-oeste do Brasil e o maior destaque para os próximos dias é que a chuva deve ganhar intensidade e tem até possibilidade para paralisar as atividades de campo do estado de Goiás e também no estado do Mato Grosso. Nestes primeiros 5 dias, as instabilidades ainda atuam pelo centro-oeste e os índices de água no solo continuam favoráveis para as áreas de pastagens. O volume pode passar de 15 milímetros, podendo chegar até 50 no Mato Grosso do Sul, 30 em Goiás e 15 no estado do Mato Grosso. No segundo período é que a chuva ganha mais intensidade em Goiás e no estado mato-grossense, com volumes maiores do que 70 milímetros acumulados. É uma chuva bem frequente e que traz aí volumes bastante expressivos. A chuva perde intensidade novamente no período de 3 a 5 do mês de janeiro, com volumes de apenas 30 milímetros nestas áreas e 15 milímetros no sul de Goiás e também no Mato Grosso do Sul. Agora você fica com informações de outra parceira comercial do SBA, desta vez a Casale. Rotor Mix Prof, o líder se renova. A operação de um confinamento é algo para profissionais. E a pecuária profissional confia em uma só marca. Rotor Mix Prof da Casale. Se é Casale, dura mais. Disponível em versões com construção em aço inoxidável para maior durabilidade. Afinal,
Seu confinamento não pode parar. Tecnologia Casale. É economia e confiabilidade através do exclusivo e patenteado Rotoflex Eco. Proporcionando uma rápida mistura homogênea, tudo de forma leve, economizando até 15% de combustível e reduzindo a emissão de carbono. Isso é ser Eco. São mais de 54 anos de experiência para encontrar o estado da arte entre maior resistência com menor consumo. Tecnologia em cada detalhe. Tecnologia e precisão no controle do trato com balança eletrônica programável. Rotor Mix Profi. Disponível nas versões tracionada, caminhão e estacionária. Você encontra Rotor Mix Profi para diversos tamanhos de lotes de animais no gado de corte e leite. A linha Rotor Mix Profi está disponível nas capacidades de 8,5 a 27 metros cúbicos. Sempre o modelo que atende à sua necessidade. Para a pecuária profissional, Rotor Mix Profi, a escolha inteligente dos confinamentos mais tradicionais do Brasil. Casale é mais. Como fecha o mercado pecuário em 2018 se comparado ao ano passado? Como foi o desempenho das exportações e o consumo de carne vermelha no país? Você acompanha agora uma avaliação sobre esses assuntos da consultora Mariane Crespolini. A entrevista foi exibida esta semana durante o programa Bom Dia Produtor. Vamos rever? É um prazer tê-la novamente ao vivo aqui com a gente no estúdio no Bom Dia Produtor. Obrigada. Bom, 2018 então está chegando ao fim. Como que a gente pode resumir esse ano para o pecuarista brasileiro? Bom, a gente sempre tem que fazer um comparativo, né? Se a gente comparar com o que foi 2017, que a gente teve carne fraca, a delação dos irmãos Batistas, 2018 nem foi um ano tão ruim. Em termos de preços, ele foi um ano que ele obedeceu uma sazonalidade, né? Com os preços caindo ao final do primeiro semestre, tendo uma recuperação, um pico mais em setembro, e agora se mantendo a indicador São Paulo na casa dos R$150. Então, ele não foi um ano diferente em termos de preço, ele obedeceu uma certa sazonalidade do que a gente esperava. Porém, a carne bovina, realmente, como você já mencionou, ela concorreu muito com as carnes substitutas. Então, com a questão de suínos e aves, houve uma concorrência de preços fortes no mercado interno e houve um desafio de escoar um pouco isso para o consumidor brasileiro. Que ainda que para 2018 a gente registre um crescimento positivo da economia, é ainda uma economia que está numa lenta recuperação e agora que a gente está vendo a gente sair daqueles números exorbitantes de desemprego. Pois é, essa retração na economia no país nos últimos anos fez cair o consumo per capita de carne vermelha no país, né? Como que isso influencia na cotação da arroba do boi gordo hoje no país? Bom, ela ajuda a pressionar, porque o que o produtor em casa tem que ter em mente é que 80% da nossa produção fica no mercado interno. Então, claro, exportações recordes em 2018, excelente, uma perspectiva muito boa de exportação para 2019, mas a gente tem que estar sempre torcendo para o brasileiro aumentar o seu consumo. Tá certo. A gente fala agora um pouquinho, Mariane, a respeito do setor externo, né? Brasil e exportação da sua carne para o exterior. Dados da ABIEC, né, Associação Brasileira dos Exportadores de Carnes, mostram que 2018 deve encerrar com volume recorde de vendas ao exterior, né, com uma alta de 10% em relação a 2017. Como que está a imagem da carne brasileira hoje lá fora? Bom, a gente está num momento de recuperação disso, né? Por mais que já faz mais de um ano de acontecimentos como a carne fraca, a Rússia deve voltar a comprar. A Rússia é um comprador de carne muito importante que suspendeu as compras por quase um ano completo, né? Então, a gente está recuperando essa imagem. Esse é um ponto que a Tereza Cristina ela vai ter como desafio no próximo governo, que a gente tem que garantir, ter a certeza que não há mais chances de carne fraca ou eventos que comprometam o nosso status sanitário. É importante a gente ter em mente, aí eu falo como economista, que às vezes um pequeno probleminha, ele se torna um problemão no mercado internacional, como algo que a gente chama na economia de barreira não tarifária. Então, o país não está colocando uma barreira tarifária, mas ele usa esses eventos para nos pressionar em preço e aumentar essa barganha comercial. Então, a gente tem que ter dentro de casa isso muito bem controlado para não acontecer, não dar essa oportunidade para os outros compradores.
E ainda nesta edição você acompanha a avaliação da consultora de mercado, Mariane Crespolini, no que diz respeito às perspectivas para o mercado da carne bovina em 2019. Não perca ainda nesta edição. Vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos. Não importa a distância, não importa a circunstância. Onde o agronegócio estiver, lá estaremos nós juntos, buscando a melhor informação, a melhor imagem por todos os caminhos e destinos, levando oportunidades ao telespectador e aos produtores rurais de todo o país, de norte a sul, de leste a oeste, mostrando a produção, a riqueza que brota das plantações e se espalha pelas pastagens, a tecnologia, os avanços do campo e principalmente a luta, a lida diária, o cotidiano dos homens e mulheres que fazem do agronegócio um dos setores que mais contribuem para a economia brasileira. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Expandimos! Agora o Canal do Boi também está na NET e Claro TV, canal 190. Isso é sinal de bons negócios. 2019 chega com muitas novidades e oportunidades no Canal do Boi e Agro Canal. Informações, cotações, análises, programas e entrevistas especiais, oferta de animais, leilões de imóveis rurais e urbanos, parcerias para venda de insumos e serviços, do campo às cidades, tudo de agro para você. Fique ligado, no SBA sempre é tempo de bons negócios. O sudeste do país terá mudança no tempo ao longo do fim de semana. O calor deve diminuir e quem vai trazer mais detalhes sobre a previsão do tempo é Maria Clara. O maior destaque a partir da semana que vem é a chuva que aumenta bastante no sudeste do Brasil. Uma frente fria alcança o estado de São Paulo e muda o tempo. Os índices de água no solo ainda estão elevados em toda a região e tem previsão de chuva significativa nestes primeiros 5 dias. Entre 24 e 28 do mês de dezembro, chove principalmente na faixa leste de São Paulo, Rio de Janeiro e nestas áreas do estado de Minas Gerais. E atenção com o segundo período, de 29 a 2 do mês de janeiro. A expectativa é de uma chuva bastante volumosa no Espírito Santo e em Minas, com acumulados que vão passar de 100 milímetros em apenas 5 dias. Ou seja, as atividades de campo podem parar momentaneamente nestas áreas onde a chuva deve ser intensa. No estado de São Paulo, este período será marcado por pancadas de chuva mais isoladas, alternadas por períodos de tempo mais firme, mas com acumulados de até 30 milímetros. Aí a chuva deve perder intensidade a partir do dia 3, com acumulados de apenas 15 em São Paulo e 30 milímetros nas áreas mais ao norte da região. Você vai conhecer agora um projeto que valoriza a produção de queijos em São Paulo. O destaque são os queijos artesanais. Quem mostra pra gente é o repórter Gustavo D'Angelo. Esta foi fincada recentemente, há cerca de 1 ano, quando um grupo de 10 pequenos produtores decidiu formar o Caminho do Queijo Artesanal Paulista. O projeto visa a criação de um selo de qualidade que identifique as queijarias de alto padrão, valorizando e impulsionando a produção local. A iniciativa chamou tanta atenção que neste ano mais 2 queijarias se incorporaram ao grupo. A produção queijeira paulista aposta na inovação, com o desenvolvimento de novas receitas, o que possibilita que os 12 produtores envolvidos no projeto ofereçam mais de 100 tipos de variedades diferentes. Tem queijos de vaca, búfala, cabra, ovelha e mistos, em variedades frescas, curadas em câmaras de maturação ou cavernas subterrâneas, temperadas e feitas à base de leite cru ou pasteurizado. Para divulgar o projeto, foi criado um manifesto com os princípios, ideais e reivindicações do grupo, além de um mapa que identifica as queijarias participantes e detalha as atrações que cada uma oferece em sua propriedade, como degustação,
visita guiada, almoço temático e etc., buscando assim atrair visitantes para passeios no campo. A ideia é reaproximar os consumidores dos produtores e chamar a atenção do poder público, atraindo subsídios e respaldo jurídico. O mapa do caminho do queijo artesanal paulista deve ganhar novas edições, com a incorporação de mais queijarias ao grupo, desde que sua produção seja feita em pequena escala, com a predominância dos processos manuais e utilização exclusiva de leite produzido na própria queijaria ou arredores. Muito bacana a iniciativa desses produtores, não é mesmo? Voltamos aos estúdios em Campo Grande. Bacana, Gustavo. O Brasil deve receber em 2019 missões da União Europeia para avaliação do setor de proteína animal. As datas ainda não foram definidas. Segundo o atual ministro da Agricultura, Blairo Maggi, depois das operações Carne Fraca e Trapaça da Polícia Federal e do Ministério Público, a imagem do país ficou deturpada aos europeus, mas feitos alguns ajustes e mudanças de normas, o bloco decidiu enviar a missão no ano que vem. Vale lembrar que desde a deflagração da Operação Trapaça, em março deste ano, a União Europeia embargou 12 plantas de aves da BR Foods. A expectativa de representantes do setor de proteína animal é de que este embargo seja derrubado ainda no primeiro semestre do próximo ano. Agora vamos falar também de bovinos. O temor neste setor é de que o bloco europeu aumente as importações dos Estados Unidos de produtos que originalmente seriam destinados à China. Com a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, o aumento de competitividade dos norte-americanos no mercado europeu pode representar um risco para os exportadores brasileiros da carne de gado. A missão virá com um novo comando da ministra indicada Tereza Cristina. Vamos falar agora um pouco mais de IATF, inseminação artificial em tempo fixo. Você acompanhou a reportagem de Vinícius Souza logo no início do programa, mostrando aí como funciona o procedimento. Agora você vai conhecer a biotecnologia por meio de Doppler, que tem por objetivo mostrar a precocidade no diagnóstico da gestação da vaca. E muitos produtores rurais já utilizam essa técnica na propriedade. Dá só uma olhada. As pesquisas demonstram o sucesso da biotecnologia Doppler. Propriedades maiores que prezam por tecnologias têm apostado na ferramenta. O Doppler ele é uma ferramenta acoplada à ultrassonografia convencional, onde o carro-chefe dele hoje é o diagnóstico de gestação precoce na IATF, que é a inseminação artificial em tempo fixo. Ele é uma biotecnologia relativamente nova, porém ela teve um grande sucesso nas pesquisas e já está sendo com grande sucesso introduzida ao campo. Com a tecnologia é possível ter precisão das informações dos animais em tempo real. Além de dados da gestação, é possível ter diagnósticos completos de patologias dos animais. O principal objetivo do Doppler é esse, a precocidade no diagnóstico de gestação. A gente consegue ter uma avaliação desse diagnóstico já com uma grande acurácia a partir do 20º dia após a inseminação artificial, ganhando um ganho de dias quando a gente compara com o ultrassom convencional, que é a partir do 28º dias. E quando a gente está trabalhando em protocolos de ATF, que é somado esses dias, há um grande ganho para o produtor. Kylie Rodrigues para o SBA. Bom, agora você vai conhecer uma propriedade de São Paulo que é referência em confinamento de recria e também de terminação. A reportagem de Rosa Cabral. Terra cercada de floresta, pecuária e milho para silagem. Então a gente procura utilizar todos os recursos que nós temos aqui dentro, né? Tanto nessa parte de fertilidade do solo, onde nós estamos usando todo o esterco que é produzido no spa bovino, né? Nas partes da lavoura, a gente procura fazer o plantio direto, né? Para estar diminuindo as operações de máquinas, está diminuindo o consumo de diesel dentro da propriedade, e assim aproveitando melhor o solo. A referência é no Recanto Vó Cidinha, em Nhandeara, interior do estado de São Paulo. Aqui está um dos principais confinamentos de recria e terminação do Brasil. Chegamos pela manhã com tempo muito bom para conhecer a produção. A convite da Nutron, marca de nutrição animal da Cargill, que abastece o coxo com fartura de nutrientes.
consumidos pelos animais ao som da boa cultura sertaneja, o berrante. Olha, é só uma gravação instalada no trator, acionada na hora de servir o banquete intencionalmente. O nosso lema é nunca tocar, mas sempre convidar. E eu acho que o berrante é muito convidativo. O cuidado com a criação é assinado pelo pecuarista Antônio Ricardo e os filhos. Ele se formou em engenharia elétrica, ex-açougueiro, que começou na lida aos 14 anos. E o mundo dele deu um giro a partir dos anos 90, quando iniciou o trabalho na pecuária focada para carne diferenciada. Hoje, virou uma receita de negócio, a grife Bife Passion. A produção vai para uma fatia seletiva do mercado gourmet. São 72 cortes. O número de animais abatidos no calendário de 2017 registrou 3.600. E com o dono da casa, vamos para a churrasqueira. Eu tive o privilégio de degustar alguns cortes. Um deles, a bisteca Passion. Sabor e textura que caem muito bem ao paladar. E aí eu questionei, por que a carne chega a ser adocicada? Então, é o perfil de gordura, que é aquela gordura gostosa que você, mesmo você engolindo a carne, ela fica muito leve na boca e ela dá vontade de você ficar continuar engolindo. Degustando. Seu Ricardo, assim a conversa vai longe. Vamos voltar para a produção dos animais que tem na referência o cruzamento. As Nelores são inseminadas com touros Angus australiano e as meio-sangue com Wagyu. A cria e boa parte da recria acontece em 4 fazendas no Mato Grosso do Sul, num rebanho com 8.000 cabeças em sistema extensivo. Aos 15 meses, os animais seguem para o estado de São Paulo, com peso entre 250 a 300 quilos. É o exemplo desse lote aí, 25 dias na engorda. Nessa primeira etapa, eles se abastecem do capim Zuri e de proteico energético, fornecido pela Nutron. A dosagem é de 5 gramas para cada quilo de peso vivo. Um animal de 300 quilos vai comer 1,5 kg desse produto. Esse produto ele é o ProBeef concentrado proteico S. Ele é um produto que foi desenvolvido para facilitar o operacional dentro da fazenda. Por quê? Porque ele é um concentrado que contém fonte de proteína verdadeira, contém macro, microminerais e contém também aditivo, que vai fazer com que melhore a digestibilidade do capim dentro do rumen, fazendo com que aumente o desempenho desses animais a pasto. Carne de qualidade é aquela que tem a melhor composição de ácidos graxos na fibra. Então, para você estabelecer uma boa dieta alimentar para os animais, você tem que ter um animal com perfil de fibra que permite absorver esse conteúdo que é dado para ele, né? Para você, e esse conteúdo de boa composição de ácidos graxos. Então, se você não tiver um animal que tem uma fibra, que tenha essa capacidade de absorção disso, você não consegue, no resultado final, uma boa carne de qualidade sem o animal absorver aquilo na fibra. E na finalização, as 2 raças são abatidas com diferença de peso. Por exemplo, o Angus, de 22 a 26 meses. A média de peso final registra 560 quilos para as fêmeas e 600 para os machos. O tempo de coxo vai de 150 até 250 dias. O Wagyu é mais tardio. É terminado entre 32 a 40 meses. O peso final varia de 600 a 800 quilos e com média de 200 a 250 dias no coxo. Nas 2 referências, as fêmeas são mais precoces. E para alcançar o peso desejável na balança e a qualidade da carne, a Cargill entra com um novo planejamento nutricional. A Cargill desenvolveu um núcleo mineral específico para a produção de qualidade aqui da Bife Passion. Então é um núcleo mineral com fonte de macro,
microminerais, com aditivo alimentar, que melhora a eficiência alimentar desses animais, e também algumas características que favorecem a qualidade da carne, como esse núcleo tem menos vitamina A e tem mais vitamina E, que é um antioxidante. Então isso vai favorecer a qualidade de carne, vai favorecer o tempo de prateleira dessa carne. A nutrição da Nutron, ela vai, além dela fornecer um bom produto para a gente, você entendeu? É um pessoal muito interativo também, a gente discute vários aspectos. Um bom parceiro, olhando o seu contexto, tendo a maior visão periférica possível daquilo que nós fazemos, para que a gente vai melhorando o nosso status daquilo. Nós vamos construindo cada vez mais um boi melhor dentro do conjunto que ele pode ser. Bom, e para finalizar, eu quero te mostrar algumas particularidades do spa bovino. Última etapa deles aqui no confinamento. São tratados a pandeló. Digamos que brincam de bola, saco para se coçar e música clássica reproduzida nos alto-falantes? Seu Antônio, explica pra gente o porquê dessas particularidades. Quanto mais imagens ele tem, que você coloca para ele, de interatividade, que traz bem-estar para ele, melhor ele vai se adaptando a qualquer tipo de ambiente. Eu digo que eu fiz um ambiente para o boi aqui para tomar um bom vinho com eles, entendeu? Então isso tem que ser agradável. O senhor faz isso? Eu faço isso e é agradável fazer isso. Comercial e a gente já volta. Fique com a gente. Todas as projeções apontando para uma nova colheita de soja recorde, uma expressiva recuperação da produção de milho e mais um forte avanço da oferta de algodão, o Brasil tende a manter e até aumentar nesta safra 2018-2019 seu protagonismo no mercado mundial das 3 commodities. Sobre esse assunto eu converso agora com o nosso analista de agronegócio, João Pedro Cuti Dias. Boa noite, João. Boa noite. Renata, acho que o USDA não colocou o impacto que está tendo a seca, especialmente em 2 estados produtores do Brasil, que são Mato Grosso do Sul e Paraná. Mato Grosso está bem, está colhendo bem, Goiás não dá para reclamar, mas o Mato Grosso do Sul e o Paraná estão sofrendo. Parece que a partir de hoje começa a melhorar a situação. Vamos pedir as telas para a gente dar uma olhada no avanço da soja no Brasil. Quando você olha esses números, tem que pensar que isso é de setembro a início de outubro, ou seja, a safra agrícola se entende é 2016-17. O Brasil já tinha superado os Estados Unidos com 63 milhões, o americano com 59 e a Argentina caiu muito. A Argentina normalmente não é uma grande exportadora de grão, porque ela prefere processar esse grão e exportar óleo e farelo. No ano seguinte, vamos pedir a próxima tela. 2017, 2018. 2017, 2018. Essa que nós estamos vivendo agora, o Brasil acabando com as exportações. Então, nesses números do Brasil... A próxima tela, por favor, 2017, 2018, exportação do grão, da soja, aí sim. Aí o Brasil já separou, já se avançou muito em relação aos Estados Unidos, que aí já há um reflexo da guerra comercial China e Estados Unidos. A China é o grande comprador de soja no mercado internacional. Ela responde por alguma coisa próxima a 100 milhões de toneladas. Lógico, a hora que houve essa guerra comercial, foi tarifada a soja na China, houve uma redução das importações dos Estados Unidos e um aumento das exportações no Brasil. Nós estamos agora em pleno dezembro, que na época não se exportava soja no Brasil, porque nós não tínhamos condições de competir com a soja americana, exportando. O último relatório do MDIC fala alguma coisa de 3 a 4 milhões de toneladas esse mês. Ou seja, o Brasil vai limpar, vai varrer os armazéns brasileiros de soja. Ao contrário dos Estados Unidos, que vai ter um estoque, um carry-over, estoque de passagem alto de 2018 para 2019, em função da retenção das exportações americanas. O Paraguai aparece como o 3º colocado em função dos estoques argentinos muito baixos, o Paraguai ocupou esse espaço. Vamos dar uma olhada na terceira tela, 2017, 2018, 2019 agora, exportação de grãos, soja. O USDA projeta para essa safra uma safra de 122 milhões.
Eu creio que pelo andar da carruagem não vai chegar a esse número, mas vamos lá. Chegando, o Brasil passaria de 80 milhões de toneladas. O Brasil vem num ritmo crescente da participação brasileira no mercado mundial. O Brasil tem tudo para aumentar, Renata. Nós temos Deve manter esse ritmo da Eu creio que sim. João? A soja é a principal cultura brasileira. É uma cultura que o produtor tem certeza que ele faz dinheiro. É a única cultura no Brasil que em 48 horas você vendeu, está na tua conta o dinheiro. Você não faz isso com milho, não faz isso com arroz, não faz ou nenhuma outra cultura. A soja não. A soja é pão quente, ou seja, o que nos atrapalha é a logística. Isso atrapalha. Essa tabela de frete trancou as vendas para o próximo ano. As vendas dessa safra 18-19, elas estão trancadas em função de que ninguém sabe o que vai acontecer com o frete. O nosso STF nos prestigia cada semana, cada mês com notícias, com emoções, como aconteceu com o negócio da liberdade do Lula agora, essa semana, mas também atua no mercado e atrapalha o mercado, porque as trades elas não sabem qual é o preço que elas vão colocar no frete. Porque se houver essa rigor na aplicação do tabelamento, vai disparar esse preço do frete e vai complicar a rentabilidade do produtor. Em relação ao milho? Bom, o milho, vamos começar pelo primeiro ano de 16-17, que o Brasil exportou tanto que chegou a criar, essa soja ainda. Agora o milho. Agora vamos passar para aí, vamos lá. Aí o Brasil chegou perto dos Estados Unidos, 56 o americano. O americano tem uma tradição muito forte em milho, tem uma tecnologia excepcional no milho, a produtividade é muito alta, ele faz rotação, soja, milho, eles não plantam. É difícil o agricultor americano plantar soja 2 vezes, simultâneo, ele planta soja num ano, e já numa área que tinha milho anteriormente, ele adubou pesado o milho, aproveitou esse resíduo de adubo, plantou soja, ele faz normalmente a rotação. No Brasil, nós estamos exportando por quê? Porque se criou a segunda safra no Brasil. A segunda safra no Brasil se estreitou o período de ciclo da soja. Nós estamos agora no Mato Grosso colhendo soja, nós estamos em dezembro colhendo soja. Então, essas áreas elas vão ir basicamente para algodão e uma parte para milho, mas basicamente algodão é o grande tomador dessas áreas plantadas que estão sendo colhidas agora. 2016, o americano com 56 milhões, o Brasil com 31 milhões e a Argentina com 26. A Argentina é uma grande produtora, mas consome pouco. Então, nesse ano, as exportações foram grandes. Vamos pensar para o próximo aí. Agora, a próxima tela, 2017, 2018, milho. O Brasil, essa safra já reflete, esse ano, a dificuldade que teve o Brasil de exportar milho. Preço do grão barato no porto, o câmbio ajudando, mas caiu muito o preço do frete, e aí entrou o frete. O frete entrou pesado e atrapalhou o processo. Já que se você pegar o grande produtor de milho no Brasil, que é o estado de Mato Grosso, se ele for levar ou para Miritituba ou para Santos, se levar para Santos, então ele fica fora de mercado, apesar de ele ter a ferrovia ali em Rondonópolis. Mas para Miritituba, o que atrapalha é a BR-163, que a qualidade da estrada é muito ruim e está atrapalhando. Mas o Brasil não chegou a 23 milhões, vai chegar menos que isso nessa safra 17, 18. E vamos mostrar agora a previsão da 18, 19. Como se plantou muita soja e que começa a colher agora, especialmente no Mato Grosso, agora Paraná também, essa área que foi liberada agora até fim de janeiro, ela pega uma época boa em termos de plantio de milho. Você tem condições de plantar esse milho e o Brasil chegar a colher mais acima de 80 milhões de toneladas. Nós temos um consumo de 55, então vamos ter que exportar. A dúvida também no milho é a questão do frete. Como é que fica o ano que vem a questão do frete? Já que não há expectativa de haver uma mudança radical na questão de logística, esperamos que o próximo governo encare seriamente isso e não faça como os outros que fizeram. A BR-163 faz 30 anos que está sendo feita e não chegou até agora em Miritituba. Então, milho é um negócio barato, é um produto que é barato no porto, $10 por saco, o frete passa a ser o fator decisivo. Nós não aumentamos a exportação de milho em função dessa dificuldade de frete. O USDA está muito otimista em nós exportarmos 29 milhões de toneladas,
Mas pode haver uma recuperação? Em termos de produto, tem, né? Se o tempo ajudar, né, uma safra cheia, o pessoal vai ter que exportar mesmo, não vai ter jeito. Agora, a grande dúvida é o custo para você levar esse produto até o porto. O grande limitante, primeiro é o clima. A segunda safra é uma safra um pouco mais arriscada. Nós tivemos um problema ano passado de dificuldades do clima. Esse ano também algumas regiões sofreram. E agora, só que agora você vai ter um espaço muito grande, especialmente no Mato Grosso, e de soja colhida agora, no mês de dezembro e janeiro, e que vai virar ou algodão ou milho. O algodão disparou, o algodão pegou um ano bom de preço esse ano passado, esse ano também já tem muita coisa vendida, o algodão é um produto que vale mais, então você, proporcionalmente ao seu preço, o frete não é tão impactante como é no caso do milho. Então o algodão, e o nosso algodão do brasileiro é um algodão de qualidade excepcional, nós disputamos com os melhores algodões do mundo, e a tecnologia que nós estamos produzindo hoje, pena que ela não é muito democrática, ou seja, você está concentrando em pequenos grupos, né? Mato Grosso, que é o maior produtor, 180 produtores responde por 90% da produção de algodão. Tá certo, João. Obrigado pelas informações. Bom trabalho. Bom trabalho. O Dia de Campo, realizado recentemente em Itaquiraí pela agropecuária Maragogipe, do grupo Brockman Polis, foi um sucesso. Durante o evento, os participantes puderam participar de palestras que abordaram assuntos relevantes à pecuária brasileira. O repórter José Cunha esteve lá e conta como foi. Confira. A palestra que abriu o Dia de Campo da Maragogipe foi a do anfitrião. O empresário e produtor rural Wilson Brockman falou sobre a importância de um evento como esse para a troca de informações entre produtores e parceiros. Fundamental esse evento para a gente poder divulgar o trabalho que nós vemos fazendo. Essa ideia iniciou o ano passado, quando a gente participou de um evento da Rede Agro, lá na capital de São Paulo, onde a gente fez uma palestra e contando a história da Maragogipe, uma história de 45 anos e que a gente foi evoluindo passo a passo. O evento contou ainda com várias palestras sobre gestão estratégica, eficiência reprodutiva, nutrição, manejo e como sempre buscar animais melhoradores. Acho que a gestão estratégica ela é muito importante no sentido de a gente conhecer o caminho que a gente quer chegar. A gente sabe que a pecuária ela vem passando por momentos difíceis aí nos últimos anos. E se a gente não tiver uma gestão estratégica bem feita, a gente vai ter problemas aí de colheita de resultados. À medida que a gente intensifica a produção, com isso faz uma gestão mais profissional da fazenda, é possível que a gente consiga agregar valor. Pensando em pecuária de cria, um dos pontos-chave e gargalo dessa atividade é a utilização de material genético de qualidade superior. A gente parou de buscar ou diminuiu a busca por criadores que eram referência e agora nós buscamos animais que são referências dentro dos programas de melhoramento genético. A propriedade também apresentou os lotes de animais com matrizes de alta fertilidade e falou dos cuidados necessários para garantir a boa reprodutividade do rebanho. Nós temos que tratar da questão do manejo sanitário desses animais de uma maneira com muito carinho, trabalhar com vacinas reprodutivas para diminuir as perdas gestacionais, que normalmente nessa categoria são um pouco mais elevadas. E nós precisamos também, após essas fêmeas se tornarem gestantes, nós precisamos cuidar muito dela com relação à nutrição, porque ela é uma fêmea muito jovem, que emprenhou muito cedo, que nós precisamos fazer com que ela emprenhe novamente quando ela parir. A Maragogipe possui 11.900 hectares de terra, onde são criados aproximadamente 15 mil cabeças de gado, a maior parte delas de Nelore criado a pasto. Mas a propriedade também possui animais da raça Angus, criados em confinamento especificamente para o abate. Ao final do evento, os presentes puderam se deliciar com uma degustação de carne, preparada especialmente para fechar a programação do dia. José Cunha, para o SBA. Bom, você conferiu agora há pouco aqui no Mais Pecuária a avaliação da consultora de mercado Mariane Crespolini sobre as exportações brasileiras e também sobre o crescimento de mercado e consumo de carne.
Agora, na segunda parte da entrevista, você vai ver o que ela diz em relação às perspectivas para o mercado de carne bovina em 2019. Confira. Um pouquinho, né, na nossa conversa do bloco anterior, a gente falava sobre a demanda mais fraca por carne bovina pelo brasileiro, por conta da retração na economia que a gente viu acontecendo nos últimos anos, apesar de 2018 já ter apresentado uma melhora. Agora a gente está prestes a ver um novo governo assumindo o país no mês que vem. Qual que é a perspectiva sob esse olhar em relação ao consumo da carne do Brasil? Bom, a perspectiva é de melhora, né? O Bolsonaro ele tem grandes desafios à frente, a Previdência é um deles, ele tem o desafio de passar reformas necessárias para a nossa economia. Ele vai ter que conseguir fazer essa conquista de conseguir seus votos e conseguir fazer os projetos passarem. Mas, de modo geral, a gente vê a economia brasileira crescendo. E esse crescimento, ele implica em retorno do consumo, né? Mas é importante, assim, quando a gente fala dessa redução do consumo, há também uma tendência global maior, muitas vezes, do consumidor, Juliana. Ele, principalmente assim, a gente tem que pensar nas grandes cidades, né? Então, só a cidade de São Paulo, a concentração em torno ali, tem 10% da população brasileira. Então, muitas vezes, que a gente já está vendo é uma tendência de mudança desse consumo, no sentido de procurar uma proteína mais rápida, para ele preparar um lanche, um steak, ou mesmo assim, a questão de saudável, entendeu? Então, que está também forte hoje em dia. E aí a né? cadeia da carne bovina tem que trazer isso, que a carne bovina, ela também é saudável, tem diversos estudos mostrando isso, que ela faz muito bem para a saúde, mas muitas vezes o consumidor da grande São Paulo, o consumidor urbano, está na questão que o frango pode ser mais saudável, entendeu? Então, há esses dois lados, uma economia crescendo, que deve melhorar esse consumo, melhorar o poder de compra do brasileiro em relação a essas carnes substitutas, mas a gente também, como cadeia da carne bovina, tem que fazer um trabalho de marketing, retomando todos os benefícios que a carne bovina tem para a saúde. E como que o setor pode contribuir para melhorar esse marketing? Bom, eu acho que a primeira coisa é a gente mudar nosso discurso, sabe, Juliana? Eu falo assim, eu estou no norte de Mato Grosso, eu faço uma produção extremamente sustentável, eu engordo fêmea, né? Eu faço uma terminação dos animais super jovem, meu pasto é super bem manejado, eu tenho tudo protegido, minha questão de reserva legal e APP. Então, qual é o meu discurso? O meu discurso é, eu produzo uma carne sustentável, eu estou na Amazônia e eu estou fazendo uma produção muito bem feita, né? Então, eu acho que o produtor, a gente ainda e tem que ter do lado político a discussão em relação a desmatamento e todas as questões ambientais, tem que ter essa importância da bancada ruralista de defender nossos interesses, mas também a gente fazer esse discurso dentro de casa do que nós produzimos. Então eu trago sempre esse bate-papo para os meus amigos de São Paulo. Olha, eu produzo boi na Amazônia e eu não estou desmatando, eu tenho um sistema de preservação, gostaria de ter mais, pensar em corredor ecológico, na minha área não dá para eu pensar muito nisso, mas em pensar em outras coisas ambientais. Então, a hora que a cadeia em si trouxer esse discurso e vender algo que nós já fazemos tão bem, esse é um canal importante. Bom, e no próximo bloco, os preços do leite pago ao produtor agora no mês de dezembro, com o relatório do CPEA, não sai daí. Agora, informações da pecuária de leite, os preços do leite pago ao produtor encerram 2018, registrando a quarta queda consecutiva. Vamos direto à redação aqui do SPA com José Cunha, que tem mais informações sobre o levantamento divulgado hoje pelo CPEA. Com você, José. É isso mesmo, Renata. O movimento de baixa foi iniciado em setembro em todas as regiões acompanhadas pelo CPEA. A média Brasil líquida de dezembro fechou a R$ 1,23 o litro, redução de 13 centavos ou 9,4% em relação ao mês anterior. A baixa no campo se deve à desvalorização do leite spot e do UHT, verificadas em novembro. Além disso, os preços também têm sido influenciados por certa especulação de agentes. O movimento de desvalorização do leite ao produtor deve se manter em janeiro. No entanto, as recentes altas de cotações do spot e do UHT devem influenciar os preços no campo e podem, dependendo dos volumes de produção, segurar a intensidade da queda. A expectativa é de que os valores iniciem o ano acima dos patamares observados no começo de 2018, mas abaixo dos negociados em 2017. Assim eu encerro a minha participação no Mais Pecuária de hoje. Renata.
Obrigada, Zé, pelas informações. E o presidente eleito Jair Bolsonaro sinalizou que apoia o projeto de lei que concede perdão total das dívidas acumuladas pelos produtores rurais e agroindústrias com Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, FUNRURAL, referente ao valor de 17 bilhões aos cofres públicos, segundo as contas da Receita Federal. Caso aprovada e sancionada por Bolsonaro, a futura lei pode ir contra uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, que considerou constitucional a cobrança do FUNRURAL em março de 2017. A contribuição deixou de ser paga por milhares de produtores que obtiveram liminares por meio da Justiça após um entendimento no STF, ano de 2010. A cobrança no FUNRURAL é considerada injusta pelo setor do agronegócio. Agora a gente volta mais uma vez com a Sara, que fala da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo e que traz agora ao Mais Pecuária um resumo dos mercados de insumos e de proteína para esta sexta-feira. Sara, as vendas aquecidas de Natal fizeram os preços subirem hoje? Fizeram sim, Renata, especialmente para carne suína. Lembra que ontem eu falei que o preço do suíno estava estagnado há dias, não tinha nenhuma variação? Hoje tem uma alta de quase 1% para o preço do suíno vivo em Santa Catarina. Com essa valorização diária desta sexta-feira, o preço do suíno por lá se eleva para o patamar dos R$ 3,33 o quilo. E no acumulado do mês, o preço do suíno tem uma valorização acima de 2,5%, 2,78%. Já o preço da arroba do boi gordo, hoje ele acaba devolvendo aí uma parte dos ganhos observados ontem. Ontem a arroba do boi gordo teve uma boa valorização e hoje ela apresenta um recuo de 0,88% para o patamar dos R$ 152,15. Ontem a arroba foi para cima dos R$ 153 aqui no estado de São Paulo, conforme o indicador CPE. Hoje dá uma recuada, mas no acumulado do mês, o preço do boi gordo segue em alta, uma alta de 2,5%. E o preço do bezerro hoje tem uma queda de um pouquinho mais de 0,5% em Mato Grosso do Sul, recuando para o patamar de R$ 1.263,04 por cabeça. Mas no acumulado do mês também, bezerro segue em alta, uma alta de 1,39%. Inclusive, hoje, a Agrifato Consultoria, aliás, o CPE, os consultores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, eles destacam que essa valorização aí para as carnes bovina e também suína, ela acabou aumentando a competitividade com a carne de frango, né? O frango que vem em queda no acumulado do mês, segue com uma queda significativa agora em dezembro, então essas valorizações para as outras duas proteínas acabam aumentando a competitividade entre as três. Hoje o preço do frango não tem variação, permanece em R$ 4,51 o quilo do frango congelado aqui no estado de São Paulo. E no acumulado do mês, então, a queda do frango aqui em São Paulo é de mais de 2,5%, diferente do bezerro, aliás, do boi gordo, também do bezerro e do preço do suíno, que tem alta agora durante o mês de dezembro. E claro, como você falou, as vendas estão aquecidas agora com esse pré-feriadão aí de Natal, depois Ano Novo, então existe sempre essa tendência aí de que o mercado consuma mais e isso acabe elevando os preços. Eu vou terminar trazendo a cotação do milho. Hoje o milho recua em Campinas e região, interior de São Paulo, conforme o indicador CPE, um pouquinho acima de 0,5%. Com isso, o preço da saca em Campinas cai para o patamar dos R$ 38,61. Mas no acumulado do mês, o milho também segue em alta, uma alta de 2,12%. Já o indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias, falando agora para o estado de Mato Grosso, hoje aponta para a alta no preço do cereal em todas as cidades pesquisadas, com exceção a Sapezal, que não apresenta nenhuma variação. Renata, com isso eu encerro minha participação por aqui hoje, estou entrando em férias, desejo para vocês aí um excelente Natal, um ano novo maravilhoso. Em 2019 estaremos aqui juntos de novo, para você aí de casa também. Um Réveillon lindo aí ao lado da família, de muita paz, muitas alegrias. Metade de janeiro eu estou de volta. Até mais. E boas férias para você, tá? Bom, agora a análise da Scott Consultoria, então, com o consultor Felipe Reis. Tá de férias, Perdendo aos poucos o ritmo que já era esperado, conforme vai se aproximando as festas de fim de ano. Essa sexta-feira, 21 de dezembro, que precede o Natal, não foi diferente. A movimentação apenas em algumas regiões, porém em Mato Grosso do Sul, o que a gente percebeu ao longo de dezembro até o momento foi que agora, principalmente na segunda quinzena de dezembro, boa parte das indústrias já estão com as escalas prontas para atender essa demanda
que aumenta um pouco por causa das festas de fim de ano. Já estão com as escalas aí para a primeira semana de janeiro preenchidas, então pressionam assim o preço do boi gordo para baixo. Até o momento, na média das 3 praças pecuárias pesquisadas aqui pelo Scott Consultoria em Mato Grosso do Sul, o preço do boi gordo teve uma queda de 2%, enquanto em São Paulo, como algumas indústrias ainda estão buscando preencher os últimos dias de dezembro, a gente observa um cenário oposto, o preço ainda firme. Desde o início do mês, em São Paulo, o preço do boi gordo subiu 2%. Bom, e agora você confere os destaques da semana aqui no Mais Pecuária. É o quadro Aconteceu no Agronegócio com Vinícius Souza. Muito boa tarde para você que acompanha ao programa Mais Pecuária. É isso mesmo, eu trago os principais destaques da semana. Eu começo dizendo que a futura ministra da pasta de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, Tereza Cristina, concedeu uma exclusiva para o Canal do Boi, onde fala com o Fabiano Reis sobre a perspectiva e planejamento para o ano de 2019. Nesta primeira parte, a secretária da Agricultura, Tereza Cristina, comenta a visão e perspectiva para o pequeno agricultor e a desburocratização. A expectativa é grande, primeiro porque o Ministério, ele mais que dobra de tamanho. É o Ministério da Agricultura, acrescido da agricultura familiar, da pesca, enfim, da parte fundiária, tudo que tem transversalidade com a agricultura, ele está vindo para a pasta do Ministério da Agricultura. Aconteceu em Araçatuba, interior de São Paulo, o workshop Genética e Melhoramento 2018, realizado pela Central Leilões, junto com a Guto Assessoria. O evento promoveu conhecimento e discussão sobre os melhores caminhos para a pecuária brasileira. A ideia foi trazer para os palestrantes e a plateia alguma forma da gente poder contribuir e ajudar o melhoramento genético. Então, nós temos alguns defeitos que eu tenho enxergado. Passam por mim 6 mil animais e eu descarto 20% dessa safra, que são a defesa de umbigo, aprumo e alguns de caracterização racial. E olha só, a grande procura e obtenção de créditos rural a juros controlados nos 5 primeiros meses agora dessa safra 2018-2019 já começou a preocupar os produtores, cooperativas, bancos e até mesmo o governo. Algumas linhas de financiamento do Plano Safra já estão com os recursos esgotados e outras estão indo pelo mesmo caminho. O risco do dinheiro acabar e da fonte secar é muito grande. Por esse motivo, o Mais Pecuária entrevistou o Jonathan Smith. Ele é gerente de agronegócios da cooperativa Sicredi em Campo Grande. Voltando um pouco aí no início do ano safra até o momento, nós temos bons números. Na contramão de tudo que está sendo dito, a cooperativa fechou esse ano com um aumento considerável na concessão de crédito, tanto no segmento de investimento quanto de custeio. Isso se dá muito porque o Sicredi tem um foco no agronegócio, né? É uma instituição que está aí há mais de 100 anos no mercado, né? Veio do produtor rural. E após um ano de 2017 com uma série de problemas, os preços do boi gordo e da vaca gorda em Mato Grosso conseguiram se sustentar na melhora da demanda interna e registraram um avanço de 5,15% no boi gordo e 4,05% na vaca gorda. Já com a melhora dos preços dos cortes no atacado, principalmente no traseiro com osso, o equivalente físico registrou alta de 3,27% no comparativo anual, ficando cotado a R$ 126,94 a arroba. E estes foram os destaques do que aconteceu no agronegócio. Você pode rever os nossos vídeos acessando o portal sba1.com. Até a próxima! Intervalo comercial aqui no Mais Pecuária e na volta, mais informações para você. O Showtech 2019 terá uma programação ampla. Como em todos os anos, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola Familiar, Simagro, estará apresentando os trabalhos da Secretaria, como ainda expondo produtos da agricultura familiar. A repórter Kylie Rodrigues tem mais informações.
Futuro do agro, gestão, sucessão familiar, entre outros assuntos, serão abordados no Showtech 2019. Eu estou com o Rogério Beretta, que é superintendente da Semagro, e a secretaria também estará participando do Showtech. Como que vai ser essa participação, Rogério? Bom, a secretaria, a Semagro, participa tradicionalmente do Showtech, já que é uma das principais feiras do agronegócio em Mato Grosso do Sul. E a participação da secretaria é com stand institucional, onde a gente apresenta todos os projetos que a secretaria desenvolve e executa no atendimento das demandas do agro. E é uma oportunidade também onde a secretaria abre espaço para a agricultura familiar levar produtos da agricultura familiar para exposição e venda no local. A agricultura familiar tem crescido aqui no estado do Mato Grosso do Sul. A agricultura familiar tem crescido, nós temos trabalhado bastante no desenvolvimento de uma estrutura associativa e cooperativa na agricultura familiar, justamente para fortalecê-los com esse desenvolvimento da gestão, da inserção nas cadeias produtivas do leite, da representação da agricultura familiar nas chamadas públicas para a compra de merenda escolar. Então a Secretaria tem dado um apoio muito importante também para o desenvolvimento da agricultura familiar. Superintendente, o apoio do governo reforça o papel do Estado como indutor do desenvolvimento no agronegócio? Perfeitamente, o papel do Estado é esse, o papel do Estado é prover condições mínimas necessárias e condições estratégicas para o desenvolvimento. Então nós executamos várias ações estratégicas, ações de zoneamento agroecológico, ações de zoneamento ecológico-econômico. Nós estamos trabalhando na ampliação da nossa rede de estações meteorológicas e nós também trabalhamos no apoio a feiras estratégicas. E o Showtech é uma feira estratégica para o desenvolvimento do agro no Mato Grosso do Sul. Obrigada, superintendente, pelas suas informações. Detalhes importantes de assuntos que serão tratados no Showtech 2019. Kaile Rodrigues para o SBA. O Showtech 2019, então, acontece no próximo ano, em janeiro, de 16 a 18. Bom, agora você conferiu agora há pouco a análise do mercado do boi gordo pela Scott Consultoria, agora as cotações do boi gordo à vista, preço mínimo, apuração feita para uma boiada comum, começando pela região sudeste do país, que segundo a Scott Consultoria, na região sudeste do país, não teve alterações. Aí você já confere na sua tela, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, preços então estáveis nesta sexta-feira. Agora a região sul na sua tela, teve alta na região sul de 5 centavos no quilo no oeste do Rio Grande do Sul e 5 centavos também de alta em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Santa Catarina e Paraná, preços sem alterações nesta sexta-feira. Região centro-oeste, lembrando que esse preço é mínimo, cotação do boi gordo à vista, apuração feita pela Scott Consultoria, alta de R$1 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, demais praças, preços estáveis. Ainda na região centro-oeste, Praça de Mato Grosso, não teve alteração nesta sexta-feira, segundo a Scott Consultoria. Agora a região nordeste, também sem mudanças nesta sexta-feira. E região, finalizando então a apuração, o preço mínimo do boi gordo à vista na região norte, também sem mudanças no Acre, no Pará, Rondônia e Tocantins, portanto, preços estáveis nesta sexta-feira. E outra fonte de informação é o balizador de preços do GPB, Grupo Pecuária Brasil, que dá de segunda a sexta aí, na semana de 17 a 20 de dezembro, os números, de acordo com os dados informados pelos pecuaristas cadastrados no Grupo Pecuária Brasil, o mercado no balizador sinaliza preços firmes nesse período que eu falei, de 17 a 20 de dezembro. Vamos começar então com a Praça de São Paulo. Com a Praça de São Paulo, macho inteiro, então, segundo o balizador, valor base hoje no período de 17 a 20 de dezembro, a média chegou a R$ 153,88, valor total então de R$ 153,88, pagamento à vista, escala média aí de 9 dias. Em São Paulo, então, a semana seguiu com preços firmes
e até com aumento do preço médio à vista em relação à semana passada. O que chama atenção, segundo o GPB, é que houve muitas negociações de abates de fêmeas, vacas e novilhas devido ao descarte de estoque em inseminação artificial em tempo fixo. A próxima praça, segundo o balizador de preços GPP, é a Praça de Goiás. Também macho inteiro, valor base R$ 140,14. Essa é a média aí negociada e divulgada pelos próprios pecuaristas de 17 a 20 de dezembro. Houve premiações no estado de Goiás para o macho inteiro de R$ 3,00. Valor total, então, seguindo a R$ 143,14. Pagamento à vista, escala média de 6 dias. Na Praça de Goiás, em relação à semana anterior, o preço médio da arroba fecha, então, estável. Apenas com aumento de um dia na escala média, todos os negócios da semana tiveram bonificação, isso no estado de Goiás, segundo informações do grupo GPB. Na sequência, agora, Mato Grosso do Sul. Vamos dar uma olhada no preço do macho inteiro. Valor base R$ 143,08. Também houve premiações, segundo informações dos pecuaristas, uma premiação de R$ 3,00 aí, fechando a R$ 146,08. Pagamento também à vista, com escala média de 8 dias. Em Mato Grosso do Sul, teve queda, então, significativa no valor da arroba do boi inteiro, na média de 17 a 20 de dezembro, de quase 2%, segundo informações do grupo, então, GPB. Fechando ainda Mato Grosso do Sul, agora não, fechando Minas Gerais. Com Minas Gerais, o preço segue firme no mesmo patamar da semana anterior, com diminuição da escala média em um dia e 90% das negociações tiveram bonificações no estado de Minas Gerais. Vamos dar uma olhada então no macho inteiro, grupo GPB, valor base R$ 151,41, também com premiações no período. Esse é o indicador médio, então é a média então desse período de 17 a 20 de dezembro, premiações de R$ 2,00. Em Minas Gerais, fechando a R$ 153,41. Pagamento à vista e escala média, então, de 7 dias. E o Mais Pecuária vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia, bom fim de semana e até a segunda. Tchau, tchau.